Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. O Grêmio fez valer o fator casa e confirmou sua passagem para as semifinais da Libertadores e se tornou o único representante brasileiro na competição. O Santos, por sua vez, caiu na Vila Belmiro diante do Barcelona de Guayaquil e deu adeus ao torneio continental. Pela Sul-Americana, o Corinthians não conseguiu furar o bloqueio do Racing na Argentina e ficou no 0-0, enquanto que o Flamengo goleou a Chapecoense na Ilha do Urubu e o Sport, mesmo perdendo, deixou a Ponte Preta pelo caminho no Moisés Lucarelli. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas com o resumo da rodada deste meio de semana dos times brasileiros nas Copas Libertadores da América e Sul-Americana. E começamos pelo torneio mais importante, a Libertadores. Grêmio e Botafogo fizeram um jogo com cara de Libertadores. Sofrido, disputado, duro, com bola na trave, nervosismo. Nervosismo, aliás, que começava no banco de reservas do Grêmio, com o Renato Gaúcho querendo arrancar as calças e pisar em cima a cada erro do meio-campo gremista. Era um pesadelo. Sem poder contar com o Luan, que entrou no finalzinho do jogo, tá se recuperando de contusão e tudo mais. Não sabia que o Luan era meio difícil jogar, né? O técnico mexeu na equipe ainda no primeiro tempo. Sacou o Léo Moura e aos 37 minutos colocou Everton. E parece que a conversa nos vestiários também fez efeito. Que depois de passar todo o primeiro tempo evitando o gol do Botafogo, que era assim muito superior que os donos da casa, Lucas Barrios, sabe aquele atacante que o Palmeiras dispensou? Lembra? Então, né? Completou o cruzamento de Edilson e colocou a bola no fundo do gol de Gatito Fernandes, que desta vez nada pôde fazer. 1-0 para o Grêmio em Porto Alegre. O resultado, além de colocar o Grêmio na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, decreta o fim de um ano muito injusto para o Botafogo. Fim assim, entre aspas, tá pessoal? Como bem lembrou Jair Ventura, o elenco alvinegro, por tudo que fez nessa temporada, não merecia terminar o ano sem título. E não merecia mesmo. O Botafogo cai em pé em 2017 e, se tiver uma cartolagem inteligente, tem nas mãos uma base de qualidade e entrosada para disputar as competições de 2018 com chances de títulos. Basta que a diretoria pense com a cabeça e não com o fígado e que a torcida reconheça que o time não é ruim, precisa de reforços, mas o Jair Ventura e o elenco do Botafogo estão de parabéns, fizeram um 2017 maravilhoso, muito além das expectativas. Obviamente o Botafogo não tem chances de título, mas esse ano o Campeonato Brasileiro é impossível para o Botafogo. Mesmo que o Corinthians despenque, o Botafogo não vai chegar lá no título. A torcida sabe disso, a diretoria sabe disso, o elenco sabe disso. Vai lutar para garantir a vaga na Libertadores de 2018, o que já vai ser um grande prêmio, e pode se preparar muito bem para essa Libertadores e fazer bonito em 2018. E com a ajuda da falsa tranquilidade obtida com o gol fora de casa na semana passada, o Santos recebeu o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro, com um meio-campo repleto de volantes, parecia a seleção do Parreira em 94, né? Para suprir as ausências de Renato e principalmente Lucas Lima. E como era de se esperar, não deu certo, né? Deu certo na seleção de 94, ninguém sabe como, né? Ganharam sem ninguém criando naquele meio campo, mas tinha Romário e Bebeto lá na frente, né? O Santos não tem Romário e Bebeto. Sem um armador, o Santos não ameaçava o gol de Banguera. Um gol poderia acabar com o ímpeto equatoriano. Pensando assim, o Leverkusen trocou o inócuo Vecchio, que não fez absolutamente nada, não tinha função naquele meio campo, pelo Jean Mota. O Santos passou então a criar mais, mas talvez como um castigo por seu primeiro tempo covarde, levou, nesse momento em que começava a se encaixar e a criar mais, o gol que definiu o duelo. Cortesia de Jonathan Alves, que seria expulso algum tempo depois. E mesmo com um a mais, o Santos foi incapaz de fazer o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Uma decisão para os pênaltis onde São Vanderlei seria a esperança, né? Mas, no final, houve apenas tempo para o Bruno Henrique ser expulso, depois de uma troca de carinhos e cusparadas com o Gabriel Marques, e para aquele pessoalzinho de sempre, das torcidas organizadas e tal, né, quebrar todo o entorno da Vila Belmiro, confrontarem a polícia, tentarem invadir o vestiário do Santos e apedrejar o ônibus da equipe. Tem tipo um checklist, né, de torcedor, né, eles são laticanos, né, apedrejar o ônibus, cheque, destruir o entorno da Vila Belmiro, cheque, invadir vestiário, cheque. Os caras fizeram ali o bingo completo ontem, né? E, obviamente, né, vamos esperar para os próximos dias as tradicionais bobagens como brasileiro é obrigação e alguma coisa do gênero, porque, obviamente, é este o tipo de atitude que faz um time ganhar ou perder campeonatos, ao invés de se entender que estratégias erradas decidem jogos. Ontem errou o Santos, e isso é do jogo. Ano que vem tem Libertadores de novo, se acalmem. E
o assunto agora é a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana. O Corinthians foi até a Argentina enfrentar o Racing, precisando de pelo menos um gol para tentar um novo 1-1, que foi o resultado aqui na Arena Itaquera, ou mesmo a vitória por 1-0. Jogando relativamente bem no primeiro tempo, mas sem imaginação ou poder de fogo, entrou no jogo catimbado do Racing e foi para os vestiários desclassificado. Ao que tudo indica, os argentinos têm visto o Brasileirão. Deixaram a bola com o Corinthians, que dominou boa parte da partida, mas não soube o que fazer para transformar domínio em gols. Claro que as coisas ficaram ainda piores quando o Rodriguinho, que havia entrado no lugar de Jadson, foi expulso com menos de 2 minutos em campo, após uma falta violenta em Gonzalez, na metade do segundo tempo, ali por volta dos 20, 22 minutos. Com um a menos, o que era ruim ficou pior, e o Timão apelou até para Casim e Giovanni Augusto, sem resultado, é claro, né? Quando você tem que jogar todas as esperanças no Casim, no Giovanni Augusto, esquece, desliga a TV, vai fazer um chá, tomar um café, porque gol não vai sair, né? Esquece. Mas mesmo assim ainda deu tempo pro Jô ser expulso aos 46 do segundo tempo e fazer companhia pro Rodriguinho no vestiário mais cedo, né? Fora isso, mais nada. O Corinthians agora se concentra apenas em tentar ganhar o Brasileirão e tocar o planejamento para 2018. E vamos lá, né? Do jeito que tá, o Corinthians ainda pode perder esse Campeonato Brasileiro, né? Tá se esforçando para isso. O Flamengo, por outro lado, não tomou conhecimento do Chapecoense e, após uma goleada de 4-0 na Ilha do Urubu, ganhou do técnico Reinaldo Rueda o direito de comemorar por 30 segundos. Aê! Os caras estouraram aquele rojãozinho lá que solta aquelas serpentinas, aqueles confetinhos, né? Pá! E acabou a comemoração. Chega. Tudo isso por quê? No final de semana, o Flamengo tem compromisso pelo Brasileirão e na próxima quarta-feira faz a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no Mineirão. Sobre o jogo de ontem em si, não há muito o que falar. Com o Rueda no comando, o Flamengo vem se encontrando e jogando tudo aquilo que pode jogar pelo elenco que tem. A Chapecoense, muito inferior tecnicamente, nunca teve grandes chances. Talvez ali numa bola bandida de fazer o resultado, mas não tinha como fazer frente. O Flamengo encaixadinho, se fosse talvez o Flamengo do Zé Ricardo, que a defesa era um pandemônio, jogava espalhada, era uma coisa horrorosa, talvez a Chapecoense tivesse alguma chance. Mas com esse time na mão do Rueda, não. A Chapecoense não tinha chance. Me desculpem os torcedores da Chapecoense, mas não ia dar não. E em Campinas, jogando com um homem a mais ainda no primeiro tempo, o lateral da Ponte, Nilo Paraíba, foi expulso, o Sport foi incapaz de vencer a Macaca, que contratou Eduardo Batista de novo. Olha aí, o Eduardo Batista estava lá desempregado, tal, o pessoal cogitou ele aqui e ali, e ele voltou para a Ponte Preta. Aí começar tudo de novo. Mas voltando para o que importa, o Sport perdeu o jogo de ontem por 1-0, mas segue na competição, graças aos 3-1 que ele fez no jogo de ida lá na Ilha do Retiro. O professor Luxemburgo, claro, reclamou da atuação do time, mas ficou satisfeito com a classificação, né? Mas vai xingar muito na próxima coletiva que o time não for bem, né? O professor, ele sabe como é que é. Mas, de todo modo, tá lá. Avançaram os times brasileiros na Copa Sul-Americana, né, que termina a sua rodada hoje à noite, com o jogo entre LDU e Fluminense, a partir das 7h15 da noite. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu comentário. Queremos saber o que não está legal. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar pelo @ganhador. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, assine nosso canal e não perca nenhum programa. Nos vemos na próxima segunda-feira com o comentário e o resumo dos jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!